Debate. No show do Paulo Lopes. Bom, está na linha comigo o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus de São Paulo, Francisco Cristóvão. Falava eu hoje aqui no programa sobre queima de ônibus e etc. E eu levantei uma dúvida que quando queimam ônibus nunca é por causa do transporte. Estou queimando um ônibus porque o transporte é ruim, porque porque o ônibus é velho. Não, sempre é por outro motivo. Motivo que o governo não pagou, porque a Copa do Mundo é cara, porque não sei o quê, porque o traficante foi preso. O Francisco Cristóvão está no comando dessas empresas de ônibus que, para repor um ônibus, custa, além de dinheiro, tem um tempo. Não é assim, amanhã queimou um ônibus, então manda trazer mais 2. Não pode, tem que mandar preparar. A gente já está na linha? Francisco Cristóvão, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? O que vocês têm feito aí para melhorar essa situação? O que você pode nos dizer? Bom, a primeira coisa que eu queria exatamente confirmar isso que você disse. A motivação desses 74 ônibus que nós já tivemos incendiados das nossas concessionárias neste ano de 2014, nenhum deles foi incendiado porque por motivos relacionados a questões de transporte, seja tarifa, valor da tarifa, seja quantidade de ônibus na linha, intervalo entre ônibus e tal. Os motivos são sempre alheios às questões de transporte e de uma banalidade, Paulo, que é impressionante. Falta água na região, põe fogo no ônibus. Olha, teve uma inundação aqui de um córrego, põe fogo no ônibus. Mataram um bandido aí de uma determinada facção criminosa, põe fogo no ônibus. Então, banalizou-se essa questão de colocar fogo em ônibus. E o que nós temos dito aqui é que é o seguinte, o ônibus, ele é patrimônio da empresa apenas para efeito contábil. Assim que a empresa compra esse ônibus e ele entra em operação, ele é da população. Consequentemente, toda vez que se põe fogo no ônibus, a grande prejudicada é a população. São os usuários que ficam sem aqueles veículos para poder prestar o serviço de deslocamento no dia a dia e demora de 4 a 5 meses para a gente repor cada ônibus incendiado na cidade de São Paulo. Então, é essa a situação que nós estamos enfrentando. Eu fico a pensar, Francisco, que os ônibus de São Paulo, eles têm a frota aqui é boa, é razoavelmente nova, não é isso? Sem dúvida, nós estamos com uma idade média da frota circulando em São Paulo abaixo de 5 anos. Só para você ter uma ideia, nós temos uma lei na cidade de São Paulo que nos impede de ter veículos circulando com mais de 10 anos de uso. Consequentemente, nós já substituímos este ano todos os veículos fabricados em 2003. Então, toda a nossa frota é composta de veículos fabricados a partir de 2004. Veículos que, já no ano que vem, todos os fabricados em 2004 vão também ser substituídos. E nós estamos assistindo à introdução no sistema de transporte por ônibus da cidade de São Paulo, pelas empresas concessionárias, de veículos absolutamente modernos, equipados com o que há de mais atual, certo, no mundo. Então, é uma coisa assim que as empresas estão investindo pesadamente. Nós já temos ônibus circulando em São Paulo, por exemplo, equipados com roteadores. Você pode usar o seu celular, pode usar o seu iPad, pode, enfim, estar conectado no mundo sem pagar nada, porque os veículos são equipados com Wi-Fi. Isso entre outros equipamentos que hoje já passam a fazer parte quase que da linha de produção normal dos veículos que são destinados aqui para a operação do sistema de ônibus de São Paulo. Qual é a frota de ônibus de São Paulo, hein? Olha, nós temos, na verdade, a frota de ônibus de São Paulo supera 15 mil ônibus, mas 6 mil ônibus pertencem às permissionárias, que são as cooperativas que atendem os serviços mais ligados à periferia. As nossas concessionárias, as nossas 14 empresas concessionárias, têm frota patrimonial de praticamente 9 mil ônibus, e dos quais 8.200 ônibus circulam todo santo dia na cidade de São Paulo e transportam quase 6 milhões de passageiros por dia. Agora, Francisco, eu fico vendo você falar aí, eu vejo o amor que vocês têm para poder manter essa frota da melhor qualidade para a população. Pergunto eu a você,
Depois que vocês lançaram aquela campanha, que foi muito bonita, boa, né, na televisão e nas rádios, de ônibus queimado não leva a lugar nenhum, Isso. muito boa essa campanha, diminuiu bastante o número de queima de ônibus, não? Tivemos sim, nós vimos com uma média de um veículo incendiado a cada 2 dias, praticamente. Tanto que você vê, no primeiro quadrimestre de 2014, nós já tínhamos superado o número de ônibus incendiados em 2013, que foi de 53 ônibus. Então, nós lançamos a campanha teve uma aceitação muito grande e, na verdade, o objetivo maior com esse mote, né, de que ônibus queimado não leva a lugar nenhum, foi sensibilizar a sociedade para todas essas questões que nós já comentamos, quer dizer, que o ônibus existe para prestar serviço à comunidade, que, né, cada ônibus queimado demora de 4 a 5 meses para ser reposto e assim por diante. E nós tivemos, sim, o efeito prático da campanha, foi uma redução, né, no número de veículos incendiados. Ainda nós não conseguimos eliminar, ainda há gente colocando, ainda há criminosos colocando fogo em ônibus, mas reduziu bastante o número. E um dado muito significante, eu acho que vale a pena, né, comentar isso no seu programa, é o seguinte: para mostrar como a sociedade, ela de fato, aspas, comprou a ideia, né, nós tivemos, na semana passada, veículos incendiados na Zona Sul, de novo, por motivos absolutamente alheios à questão de transporte. Houve lá uma invasão de terras, de terrenos, aí para chamar a atenção, os invasores colocaram fogo em ônibus. Para você ter uma ideia, a sociedade de moradores, as associações de moradores da região, pediram à empresa para não recolher o veículo incendiado, a carcaça que ficou queimada na rua, e eles colocaram placas, certo? Faixas nos ônibus, né? Ônibus queimado não leva a lugar nenhum. E aí assinaram essa faixa, Associação dos Moradores do Jardim, não sei das quantas e tal. Foi uma coisa assim que nos sensibilizou, porque mostrou que a campanha atingiu aquele objetivo para o qual ela foi desenvolvida e, enfim, para o qual nós começamos a divulgar e buscamos o apoio da sociedade para a nossa causa. Ok. Eu conversei aí com o presidente do sindicato dos proprietários, dos concessionários de ônibus, que é um homem que conhece tudo. O Francisco, eu tive um encontro com ele aqui na rádio mesmo, ele esteve aqui dando uma entrevista, e ele conhece os dois lados, o lado de lá e do lado de cá. E por isso é que a gente está nessa campanha de dizer à população que não adianta queimar ônibus, porque ônibus queimado não leva a lugar nenhum, né? Então é necessário conscientizar as pessoas disso. Manifestação é uma coisa, agora destruição não leva a lugar nenhum. Meu querido Francisco, um grande abraço aí a você e a todos, e vamos continuar conversando porque é importante a gente estar juntos nessa luta aí, tá bom? Tá bom, obrigado, Paulo. Estamos sempre à sua disposição aqui no SP Urbanos. Muito obrigado, um grande abraço. Debate do Paulo Lopes, a maior tribuna livre do rádio.